Oi, turma do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 1, Alexandre Rangel, lição viva. Era uma tarde de domingo ensolarada na cidade de Oklahoma. Bob Lewis aproveitou para levar seus dois filhos para jogar minigolfe. Acompanhado pelos meninos, dirigiu-se à bilheteria e perguntou ao bilheteiro: "Quanto custa a entrada?" O bilheteiro respondeu prontamente: "São $3 para o senhor e para qualquer criança maior de 6 anos. A entrada é grátis se eles tiverem 6 anos ou menos. Quantos anos eles têm?" Bob informou que o menor tinha 3 anos e o maior 7. O rapaz da bilheteria falou com ares de esperteza: "O senhor acabou de ganhar na loteria ou algo assim? Se tivesse me dito que o mais velho tinha 6 anos, eu não saberia reconhecer a diferença. Poderia ter economizado $3. O pai, sem perturbar-se, disse: "Sim, você talvez não notasse a diferença, mas as crianças saberiam que não é essa a verdade e para economizar pequena soma em moedas, eu desperdiçaria o tesouro do ensinamento nobre e justo." Tá aí, algo que o brasileiro, não só o brasileiro, como muitos de vários lugares, mas o brasileiro principalmente, precisa entender, ser honesto, né? Nós vivemos num país onde nós somos, viramos chacota lá fora de ser o país do jeitinho brasileiro. Por que o jeitinho brasileiro? Porque tudo a gente dá um olé, né? A gente passa pelas pessoas causando danos, mas se achando esperto. E essa esperteza toda é que está causando a falta de honra, dignidade, de valores e princípios de muitos jovens. Porque o pai e a mãe, eles escutam a conversa. Dentro da escola, eles vão escutar a conversa de professores também. Os meus professores, eu olho para trás, eu não consigo imaginar eles dando risada. Vocês vão falar assim: "Nossa, mas você viveu em que época? Ditadura? Era a época dos reinados?" Não, eu vivia numa época que a gente tinha respeito. É isso. Eu sou da década de 70, mas eu comecei a estudar em 79. E eu peguei uma fase onde existia respeito. Quando alguém fala para mim que viu meu professor dando risada, eu falo: "Não acredito, ele riu?" Porque ele era sério, não era carrancudo, bravo, não era um monstro, mas era uma pessoa séria, íntegra. E não que quem dê risada não seja íntegro, mas é uma formação que eu tive mais séria, onde você tinha que pedir licença para levantar, licença para abrir a boca. O professor chegava na porta da sala de aula, todos os alunos ficavam de pé, em respeito. Quando ele dizia para a gente: "Pode sentar, boa tarde, pode sentar", a gente sentava. Se ele não falasse "pode sentar", a gente ia ficar em pé até a hora que ele mandasse sentar. Então, a educação que foi dada na década, de 70, 80, até 90, gente, foi uma época de ouro. Eu sou totalmente a favor da época que nós vivemos, que a gente é chamado, de geração de ferro, porque tudo a gente suportava, tudo a gente corria atrás e a gente vivia escutando histórias de pai e mãe. Pai e mãe contava que morava em sítio, que tinha que andar quilômetros de lama, escorregando, enfrentando os animais no meio do caminho, para se chegar até uma escola, para sentar lá e estudar por algumas horas e depois ter que fazer todo aquele caminho de volta, ajudar na colheita, ajudar no lidar com os animais, na criação, a dificuldade de acender um fogão, porque era fogão a lenha. Então, assim, a gente escutava as histórias dos nossos pais. A história do meu pai, principalmente, era uma história muito sofrida. A minha avó, por parte de pai, teve muitos filhos. O meu avô, por parte de pai, separou da minha avó e teve um monte de filhos. Então, meu pai tem um monte de irmão. E eles não tinham condições de criar esses filhos. O que eles faziam? Tinham filhos à torta e direito e saía distribuindo. Meu pai foi criado por padre. O padre é que se tornou padrinho do meu pai.
Então a criação era muito, né? E essas pessoas, eles têm uma honra tão grande, apesar das suas dificuldades, eles têm histórias de dureza, de tristeza, de dificuldades tremendas que a gente não faz nem ideia, porque hoje com tecnologia, com computador, celular, com tanta coisa que a gente tem em mãos, fica tão longe, né? Imaginar que uma pessoa tem que andar no meio do mato, cortar lenha para poder fazer uma comida, né? Ou as cumbuca, as panelas de barro. Para a gente isso hoje é um luxo quando a gente compra para enfeitar uma casa, bem dizer. Ninguém usa uma panela de barro para fazer comida, a não ser que se mora ainda na roça, né, no campo. Mas quem mora na cidade, não. É panela que não gruda a comida no fundo lá, né? Então, assim, por mais que a vida tenha facilitado para todos nós, ainda assim a gente busca mais facilidade e dando prejuízo para algumas pessoas, dando um olé, dando um jeitinho brasileiro. Sempre que eu via um aluno passando na fila, dentro da escola se aprende isso, né? A honestidade. Sempre que eu via um aluno passando à frente do outro na fila, seja para entrar na sala, ou na hora da merenda, ou para entrar no banheiro, que ele conhece quem está lá na ponta, então ele vai lá conversar com quem está lá na ponta, que ele aí dribla os outros, né? Passa na frente. Sempre, sempre que eu via uma cena dessa, eu fazia o aluno ser o último da fila. Falava, vem cá, vai lá pro final. Ah, mas professora, eu estava atrás do terceiro. Eu só vim aqui conversar com o fulano. Não, você saiu da fila, você perdeu a sua vez, agora você vai lá para trás. Aí o pessoal, Patrícia é muito dura. Mas eu estava ensinando o meu aluno a ser verdadeiro, a ser honesto. Porque ele não estava ali só batendo papo. Se ninguém reclamasse, ele ia cortar a fila. Cansei de ver aluno, na hora da saída da escola, eles jogarem papel de bala, de chocolate, salgadinho, papel de salgadinho, na porta da escola. E eu cansei de fazer aluno meu voltar, pegar o saquinho, pegar o pacotinho, vai lá, procura uma lata de lixo e joga fora. Depois que você jogar fora, eu vou embora, mas eu quero ver você jogar isso no lugar certo. Então sempre tem um jeitinho para tudo. Ninguém tá vendo, eu vou fazer. Esse ninguém tá vendo, eu vou fazer, alguém tá vendo. E o adulto, ele se perde por aí, porque ele acha que a criança não vê. Ele acha que a criança não está observando, está brincando, está distraída, não está vendo. E a criança aprende com o adulto a ser igual ou pior. E nós estamos tendo gerações piores. Gerações que estão abandonando os mais velhos por falta de respeito. Na minha época, minha mãe conversando com alguém, se eu quisesse pedir ou falar qualquer coisa, eu tinha que chegar no meio, parar, ficar lá que nem estátua. Porque antes ela ensinava assim, quando você quiser alguma coisa, você pede licença para falar. Só que criança é daquele jeito, né? Licença, mãe, então, posso fazer tal. Aí numa dessa, minha mãe me pegou. Ela falou, eu falo para você pedir licença, mas é para esperar eu dar licença. Você não espera, então agora você, quando tiver que falar alguma coisa, você chega perto de mim e fica ali. Que aí eu já sei que você quer falar alguma coisa. Quando eu te der a palavra, você fala. Então, muitas vezes a gente não podia nem pedir licença. Ficava ali, parado. Quando ela conversava, fingia que eu não estava ali do lado, tal. Quando ela resolvia, Patrícia, você quer alguma coisa? Ah, mãe, eu quero. Eu posso tal coisa? Às vezes, coisa mínima. Talvez a vontade até já tinha passado. Mas também, depois que você encosta, você tinha que ficar. Né? Não podia mais sair de perto da mãe. Porque se eu saísse de perto, ela já ia saber que aquilo ali podia ser um desaforo. Né? Ah, tá fazendo desaforo para mim, ué? Eu não tô te atendendo, aí você vira as costas? Então, assim, nós fomos criados assim rico em detalhes de tudo pode ou não pode, mas rico em detalhes mesmo. Os pais observavam cada passo nosso. Em contrapartida, a gente também observava cada passo dos pais. Algumas coisas que meus pais fizeram que eu não concordo, eu não repeti. Porque eu vi que estava errado. Era um caminho que não era o melhor. Principalmente no que diz respeito a vício. Eles fumavam, essas coisas. Agora, tem coisas que a gente repete até sem perceber.
Quando vê, você está fazendo exatamente igual seu pai e sua mãe. Então, é um risco tão grande quando você quer dar um jeitinho e você tem um filho ou um aluno perto, porque isso ele vai levar para o resto da vida. E é lógico que vai cair na conta dele futuramente, porque aí vão falar assim, foi ele que escolheu. Ele é desse jeito porque ele quer. Mas e a educação que ele teve? Não conta? Lógico que conta. Nós temos lá fora, o Brasil é visto lá fora como país do carnaval. E o que tem no carnaval? O que as pessoas enxergam no carnaval? Promiscuidade e drogadição. Lá fora, o Brasil é conhecido na política pela corrupção. E o povo, no dia a dia, pelo jeitinho brasileiro. Ou seja, nós estamos mal na fita pra caramba. Quando é que nós vamos mudar isso aí? E depende de quem para mudar toda essa visão do Brasil. Porque aquela visão que eu tinha do Brasil, de arara, onça pintada, de animais silvestres, de rios, de árvores, essa visão que eu tinha, ela está se acabando. Os animais estão morrendo, as florestas estão pegando fogo, os rios estão poluídos. Até furacão, tornado, a gente não tinha e está tendo. Eu nunca vi tanto, de uns 15 anos, 20 anos para cá, nunca vi tanto fenômeno natural destruidor do nosso meio como eu estou vendo desses 20 anos para cá. E olha que a minha professora lá na segunda série, quando me dava aula, ela falava, segunda não, terceira, a Roseli? Não, Eunice. Na terceira série foi Eunice. Ela falava, gente, né, quando ela ia falar de natureza, cuidado com desperdício de água, cuidado com a emissão de poluente, falava muito daqueles inseticidas, né, porque estava começando a sair aqueles, não é inseticida, é odorizador, né, que você usa em forma de spray. Cuidado com essas coisas, isso aí joga veneno no ar e tal. Isso aí vai poluir o meio ambiente. Não é só carro que polui, não é só a indústria, a gente colabora com essas coisas. E lá na frente vocês vão sentir isso. Isso aí tem 40 anos. 40, um pouco mais, uns 44 anos mais ou menos que eu escutava isso. E o que foi que aconteceu? E a minha professora não era mãe de Ná, não. Ela simplesmente era uma estudiosa. E a gente lembra de coisas quando a gente tinha 9 anos de idade. Que uma professora deu aula e falou isso. E hoje a gente está vivendo caos. Assim como ela me ensinou algo que eu lembro e que eu estou vendo acontecer aquilo que ela falava, ela também falava, seja honesto. Você tem que ter o seu lugar. Eu aprendi isso com os meus professores. Você tem que ter o seu lugar. Você senta nessa mesa, Patrícia? Então, todos os dias você vai sentar nessa mesa. Essa mesa é sua. Se você chegar aqui e tiver um rabisco na carteira, você vai me falar, Patrícia. Porque esse rabisco não foi você que fez. Porque se você deixar o rabisco aí e não me falar nada, eu vou achar que foi você que fez. Então, a gente chegava, olhava a carteira toda e falava, professora, aqui tem um risco, aqui tem outro, né? Aqui tem um bichinho, que às vezes tinha aquela tatuagem de chiclete que a molecada colocava na carteira. A gente tinha que falar para a professora. Porque aquela carteira era minha, eu era responsável por ela. Se acontecesse alguma coisa naquela carteira, a responsabilidade era minha. Nós aprendemos com a professora a ter responsabilidade. E quem tem responsabilidade não dá jeitinho. Porque tem ética. Então, os valores e princípios que os professores me ensinaram, eu repeti com os meus alunos. Meus alunos não tinham problema com carteira. Eu chegava, às vezes eu dava aula de manhã, 7 horas da manhã, e se eu pegava 7 da manhã, eu largava às 3 da tarde. Eu sempre peguei 2 salas, né? Então eu ficava direto na mesma sala. Só que tinha um professor que entrava às 3 horas da tarde e saía às 7 da noite. E aí quando eu chegava às 7 da manhã no outro dia, carteira das minhas crianças bagunçada, né? Com chiclete. Aí os alunos vinham, professora, minha carteira tem isso, minha carteira tem aquilo.
Às vezes a gente fazia um mutirão, meus alunos limpavam, às vezes os próprios tios e tias da limpeza sabiam que os meus eram comportados, limpinhos, tinham dó e vinham, né, fazer o serviço a mais que não competia a eles. Ficar arrancando chiclete de carteira, por exemplo, eu acho que não compete a um tio e tia de limpeza. Eu acho que a professora tinha que ter visto aquilo ali. Cabe mais a professora ver e mandar o aluno limpar a porcaria que fez. Mas para tudo tem um jeitinho, né? Então, muitas vezes os funcionários vinham fazer limpeza e eu falava, não acho justo. Eu deixava bilhete para outra professora, eu deixava bilhete para os outros alunos. Falava, olha, os meus estão cuidando. E eu nunca tive problema de aluno meu rabiscando carteira, porque se eu pegasse, eu mandava limpar a carteira dele e dos outros também. Ah, mas isso não pode. Pode sim, pode. Pode e deve. Ele tem que aprender. E se vocês forem ver como que é a educação japonesa, ela é partindo desse princípio. Se você causa um dano para você, você vai pagar para você. Você danificou uma carteira sua, não tem condições de sentar nela, tem chiclete nela. Você vai limpar. Se você não conseguir limpar e ficar lá com resquício de chiclete, você vai usar essa carteira com resquício de chiclete. Ela é sua daqui por diante. Ou então eles tiram a carteira da pessoa e falam, agora você vai fazer no chão. Lá no Japão é desse jeito. Eu não sou japonesa, mas eu acho hiper mega certo. Você deu, não tá sabendo utilizar? Não tem jeitinho. Tem que saber valorizar. E nós aqui, nós temos esse mal. É um mal isso. Que ninguém extirpa, que ninguém quer cortar. Porque alguém sempre se dá bem com jeitinho. Finge que não tá vendo, não denuncia, não toma atitude, não fala, não faz. São palavras que estão atreladas ao quê? A um atraso dentro de uma cultura, de uma educação, que não se desenvolvendo também não desenvolve o nosso país. Olha como o negócio é grave. Não estou falando aqui só de desenvolver a moral, o princípio de uma pessoa, de uma turma de alunos, de uma escola. Eu estou falando de um país. Se o país quer se desenvolver, ele tem que aprender a trabalhar na seriedade, na ética, na responsabilidade bem assumida. Se deu certo, parabéns. Se deu errado, conserta. Não tem jeitinho, não. Eu não tenho que me dar bem, sempre me dar bem, principalmente dando prejuízo para alguém. Na hora das eleições, quer ver o pior momento que a população passa, que você vê claramente como é atrasado a nossa população? É na época de eleição. O cara não tem lápis, aí vem o futuro prefeito, vereador, senador, presidente, sei lá. Eu vou te dar um lápis, em troca você me dá seu voto. É o toma lá da cá. A pessoa aceita porque ela não tem um lápis. Aí aqui em Itaquá, principalmente aqui que eu moro, pode acontecer isso em qualquer lugar, mas aqui eu já vi e participei disso. Na minha escola, teve uma época que entrou prostituta até não querer mais, que entrou bêbado até não querer mais, que entrou marginal pagando pena até não querer mais, e drogado, que usava cocaína dentro da escola. Um psicopata que estuprou uma aluna. Na minha escola veio gente desse naipe para trabalhar. Sabe por quê? Porque eles conseguiram voto para vereadores e para o prefeito da época. E aí existe um negócio chamado cargo comissionado. Então, eu saio para vereadora, por exemplo, aí vem a Maria e fala para mim assim, olha, eu vou fazer propaganda para você ganhar as eleições, Patrícia. Em troca, a Maria quer um cargo, um emprego, e é um cargo comissionado, que ela vai receber pelo tempo que a Patrícia estiver no poder. Então, ela vai ajudar a ganhar voto para a Patrícia. E a Patrícia vai ter que arrumar emprego para ela. Então, nessa época que tinha bandida, prostituta, que tinha tudo que a gente desse naipe aí,
foi o tempo que o prefeito, o irmão dele, lidavam com marginais. Os marginais presos, as famílias pro lado de fora, conseguiram, através desses políticos, advogados, tirar os bandidos da cadeia e todo mundo ficou feliz, porque aí esses dois ganharam as eleições e esse pessoal que conseguiu voto para eles teve emprego, acho que por 4 ou 8 anos, não sei se ele se reelegeu, não lembro agora. Enfim, é o toma lá da cá, é o jeitinho. O político não pode empregar os seus parentes mais próximos, é lei, mas tem jeitinho para isso. A atual esposa aí do atual presidente, ela virou chacota na internet que o vice-presidente não age como vice-presidente. É a esposa do presidente atual que vai nos lugares com ele, representando como se fosse vice. Existe um jeitinho ali, porque o vice não quer o cargo dele, não quer utilizar o cargo dele, tá deixando a primeira-dama dominar. Tem jeitinhos ali, e como tem. Então, tudo que a gente olha em volta tem jeitinho. Cabe ao professor, cabe ao pai, à mãe, né, nós educadores, acabar com esses jeitinhos. Não tem que ter jeitinho. Tem que ter concurso, tem que ter ordem, tem que ter responsabilidade bem assumida, tem que ter respeito, tem que ter disciplina. Um país que fica nesse oba-oba que é carnaval 365 dias no ano, gente, não vai para frente. E o nosso país tinha tudo para ir para frente, tudo. Tinha e tem ainda, mesmo que tá aí um bagacinho, né, que a natureza tá se desgastando, ainda assim, ele tem tudo para ir para frente. Porque a natureza se restaura. Se der um tempo para ela, ela volta. A população se educar, vai ter compromisso, vai ter responsabilidade. Não vai ter tanta gente desempregada precisando de cargo comissionado. O cara vai lá, faz concurso, passa, vai ter o seu emprego. Mas a gente ainda continua investindo na educação como se a educação fosse creche. O pai e a mãe colocam o filho dentro da escola, fala, agora é problema da escola. Não estão mais acompanhando seus filhos. Não querem saber o que seus filhos estão aprendendo. Não se dão conta do perigo que está tendo dentro das próprias escolas. Ideologia e tanta coisa que está aparecendo. Não é mais, a gente não tem mais a preocupação de colocar um filho dentro da escola e falar, meu Deus, que Deus guarde ele, que ele não chegue perto de uma pessoa que usa droga, que queira fazer ele usar droga. A gente não tem mais essa preocupação, não. A droga não está mais só dentro da escola, ela está em qualquer lugar, dentro da igreja. Não precisa estar em lugar nenhum, bem dizer. Está dentro do celular. O filho ligou o celular. Esses dias eu vi um cara falando que ele não vai deixar mais o filho ver celular. Até os 16 anos, o filho dele não vai abrir uma tela de celular. Porque é tanta coisa que ele está vendo na internet que ele não quer que o filho dele veja. E ele vai regular a televisão, ele vai ficar em cima. Ele falou, eu não vou ter vida própria, mas eu vou circundar meu filho de uma forma que ele não veja esse mundo louco como tá. Eu quero um filho saudável. Eu não quero que meu filho se mate. Eu não quero meu filho promíscuo. Eu não quero meu filho falando que ele é um bicho, que agora existe, era trans, era LGBT, ABCXE, agora tem até molecada falando que eles se acham um animal. Esse homem perdeu o juízo, ele falou, eu vou parar de trabalhar, eu vou ficar em cima do meu filho, porque eu não tive um filho para perder ele para essas bagunças todas. E para tudo tem jeitinho. Então, para ele não perder o filho, realmente ele vai ter que ficar em cima. Porque se o filho quiser, tem jeitinho, sempre tem jeitinho.
E o jeitinho sempre é a porta mais larga, né? Segundo o que Jesus dizia pra gente, e diz até hoje através das suas palavras escritas, que a porta estreita que a gente tem que passar, e não a aberta, a escancarada. Essa escancarada aí, ela pode levar a gente pro precipício. O mundo tá todo escancarado, tá tudo muito aberto. Então, eu tô indo até pro lado religioso que também diz isso, cuidado. O jeitinho, não existe jeitinho, né? Tem aquela história da cruz, que vocês devem conhecer. O cara tava carregando a cruz, pesada pra caramba, tal. Ele não tava aguentando carregar a cruz dele. Aí chegou uma pessoa e falou assim, eu tenho um jeitinho pra você. Você não precisa carregar a cruz assim. Vamos serrar a cruz. Você vai carregar ela mais leve. Ele gostou da ideia, deu um jeitinho para resolver o problema dele. Serrou a cruz. Aí foi andar. Só que ainda assim estava meio pesado. Ele falou, já para quem já serrou um pouco, o que custa serrar mais um pouco, né? Então foi lá e serrou mais um pouco a cruz. Só que aí ele chegou do outro lado, no plano espiritual, quando ele desencarnou, o morro de um lado, o morro do outro, e ele precisava da cruz para passar de um lado para o outro. Ele cerrou a cruz. Como que ele ia passar? O jeitinho dele não deixou ele passar para o outro lado. Em outras palavras, né, gente? O jeitinho é condenado por Deus. Não adianta querer dar jeitinho. Então, todas as pessoas que ficam naquela, eu vou fazer porque ninguém tá vendo, é só dessa vez, ou então, é só esse jeitinho aqui e eu não preciso fazer mais nada. Eu só vou ganhar nessa vez e da próxima eu não tento. Cuidado com isso. É muito sério. E é isso que de verdade está afundando o nosso país. O jeitinho. Vamos parar com o jeitinho e vamos começar a assumir as nossas responsabilidades. Vamos começar de verdade a ter honra nas coisas que nós fazemos, até para que a gente possa olhar para os nossos filhos e falar assim, eu te disse, eu te exemplifiquei, eu ensinei, e não o contrário. Seria o fim da picada. Um filho desvirtuar e falar assim, porque eu vi meu pai e minha mãe fazendo, eu achei que era certo. Eu tô fazendo isso porque minha professora me ensinou a fazer isso. Para e pensa. Dá vergonha, não dá? Não vamos nos acostumar com essa história de jeitinho, não. Vamos quebrar esse círculo vicioso aí. Vamos acabar com esse apelido que o brasileiro tem, né? Lá fora, essa piada que o brasileiro se tornou. O jeitinho brasileiro. Dá tempo ainda. A educação tá aí para isso.